Continuando a nossa aula sobre distribuições de probabilidade, a gente vai ver mais um tipo de distribuição, que é chamado de distribuição normal. A gente primeiro vai conhecer a nossa curva normal e como que a gente obtém esse tipo de distribuição. Por exemplo, se a gente fizer uma função de probabilidade, uma tabelinha mesmo, tá? E analisar aqui, por exemplo, um x, né, com o seu P de x, que seria a probabilidade de x, e aí a gente tem dados, por exemplo, quando menos 3 vai dar 1, quando for menos 2 vai dar 5, quando for menos 1 vai dar 10, aí quando for 0 dá 15, aí quando for 1 dá 10 de novo, quando for 2 dá 5, e aí você vai ver que quando você traça, esboça essa curva, ela vai ficar mais ou menos assim, ela vai começar lá de baixo, ela vai ter um pico de crescimento, um máximo, e depois volta a cair, né? Em tempos aí de contextualização, podemos aplicar aqui a curva da Covid-19, o número, por exemplo, de casos ou o número de mortos, ele vai ter um pico de pandemia, né? Um pico, depois ele volta a cair. A gente já viu uma outra aula sobre curtose, em que a gente consegue analisar, o quão inclinada, quão alta, está essa curva, e a gente pode aplicar o achatamento da curva, que seria diminuir esse valor médio aqui, né? Então, uma distribuição normal é um gráfico, de distribuição de probabilidade em que a gente tem basicamente essa curva. E a gente pode analisar essa curva conferindo, se ela realmente pertence a uma distribuição normal. A gente vai fazer umas análises aqui. Então, por exemplo, a variável aleatória x pode assumir todo e qualquer valor real, ou seja, o meu domínio da minha função tem que ser real. E isso é verdade. Se você for ver, ela é infinita para o x positivo e ela também vai ser infinita para o x negativo. E não tem descontinuidade nenhuma nesse gráfico. Então, meu domínio realmente é real. Então, o primeiro está ok. Segundo, a representação gráfica da distribuição normal é uma curva em forma de sino, simétrica em torno da média, que recebe o nome de curva normal ou curva de Gauss. Sim, ó. Esse valor aqui, que é o pico, é a média da nossa distribuição de probabilidade. E em relação a essa média, a minha curva é simétrica. O que acontece de um lado, acontece do outro. Então, o segundo item também está ok. O terceiro item. A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas é igual a 1, já que essa área corresponde à probabilidade de a variável aleatória x assumir qualquer valor real. Então, se você limitar essa curva aqui, a área dela, tá? O resultado disso aqui, soma, de todas as regiões internas dessa curva, essa área tem que dar 1, ok? A curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas, isto é, aproxima-se indefinidamente do eixo, sem contudo alcançá-lo. Sim, a gente vai ver que vai tender a zero, mas não vai encostar jamais no eixo das abscissas. Ok. E o quinto item é: como a curva é simétrica em torno da média, a probabilidade de ocorrer o valor maior do que a média é igual à probabilidade de ocorrer valor menor do que a média. Isto é, ambas as probabilidades são iguais. Então, por exemplo, a média divide exatamente o meu gráfico ao meio. Então, a probabilidade aqui equivale a 0,5, 50%, e antes da média é 50% também. Quando temos em mãos uma variável aleatória com uma distribuição normal, nosso principal interesse é obter a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor em um determinado intervalo. Vejamos como proceder por meio de um exemplo concreto. Então, a gente tem aqui um exemplo em que vai utilizar a distribuição normal. Então, seja x a variável aleatória que representa os diâmetros dos parafusos produzidos por certa máquina. Vamos supor que essa variável tem uma distribuição normal com uma média de 2 centímetros, tá? Então, gente, lá no meu gráfico da distribuição normal, daquela curva em formato de sino, o meu valor central, que equivale à média, é o 2. E um desvio padrão de 0,04.
Pode haver interesse em conhecer a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com um valor entre 2 e 2,05. Então, ó, a média aqui é o 2, o 2,05 vai estar um pouco à frente. E quando ele quer calcular a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro entre esses dois valores, ele quer que você calcule essa área, porque a área dessa região equivale à probabilidade de ocorrência. A gente sabe, né, através do cálculo diferencial integral, que a área sobre uma curva é a integral definida dessa função. Só que a função dessa curva normal é uma função horrorosa, gente, tá? Se eu tivesse que fazer o cálculo da integral toda vez que eu tivesse que calcular uma probabilidade, daria muito trabalho. Por isso, já existe uma tabela prontinha com os valores que a gente precisa. Então, a gente vai só analisar os valores que a gente quer, olhamos a tabela e já tem o resultado da probabilidade, tá bom? Então, é isso que a gente vai aprender a fazer nessa aula. Então, aqui, ó, eu quero calcular essa probabilidade aqui. A probabilidade de um x qualquer, ou seja, a minha área, estar entre 2 e 2,05. O cálculo direto dessa probabilidade exige o conhecimento de matemática mais avançado do que aquele que dispomos num curso de segundo grau, né, de ensino médio. Entretanto, podemos contornar facilmente esse problema. Basta aceitar, sem demonstração, que se x é uma variável aleatória com uma distribuição normal de média x e desvio padrão S, então a variável vai ser assim. O que acontece? A gente vai ter acesso a uma tabela, eu vou mostrar para vocês, essa tabelinha aqui, vai ter disponível para download lá no AVA. Tá? E quem estiver assistindo esse vídeo, não participado do nosso curso, essa tabela é facilmente encontrada na internet, só botar a tabela de distribuição normal de probabilidade, né, para aparecer esse tipo de tabela, com aqui os valores do x e aqui a complementação das casas decimais e o resultado aqui no meio são as probabilidades pedidas. Só que essa tabela a gente trabalha com uma distribuição normal padrão. O que é uma distribuição normal padrão? Em que a gente tem, ó, é isso aqui, ó, tem uma distribuição normal reduzida, isso é, distribuição normal de média 0 e desvio padrão de 1. Então, uma distribuição normal padrão é sempre uma distribuição em que a média vale 0 e o desvio padrão vale 1. Só que nem em todas as situações a gente vai ter média 0 e desvio padrão 1. Então, existe uma formulazinha para calcular o nosso z em função das médias que a gente tem e do desvio padrão que a gente tem, certo? A fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, que eu estou grifando, tá, gente? Então, se for média 0 e desvio padrão 1, ótimo, você pode ir direto para a tabela. Se não for média 0 e desvio padrão 1, você vai ter que calcular a equivalência de z em função desse desvio padrão, tá? Então, essa é a primeira fórmula que a gente vai precisar. X menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, aqui a gente vai resolver, né, algumas probabilidades. Botar a mão na massa é aprender a calcular as probabilidades, desenhar e olhar na tabela, tá? Aqui eu botei a tabelinha no tamanho maiorzinho para a gente poder acompanhar os valores, tá? Quando ele não fala de média, é porque, nem de desvio padrão, é porque o nosso desvio, a nossa distribuição é numa normal padrão, tá? Então, aqui a gente tem uma distribuição padrão. Toda distribuição padrão, a gente tem média 0 e desvio padrão 1, certo? Então, a gente vai já utilizar a tabela direto, né? Não precisa fazer cálculo nenhum. Eu só vou fazer o desenho. Por que eu vou fazer o desenho? Porque desenhando a gente consegue ter uma noção melhor do que a gente está querendo calcular. Ó. Minha distribuição normal, minha curva em formato de sino. A gente tem aqui a média da distribuição normal padrão, que é 0. E ele quer a probabilidade de um valor estar entre 0 e menos 1,25. Então, menos 1,25 está aqui antes, né, da nossa média. Então, a área procurada é essa área aqui. E para você procurar essa área, gente, basta você olhar lá na tabela o 1, né? Vou procurar na tabela a probabilidade do 1,25. Não tem o negativo, mas como a gente sabe que no gráfico é simétrico, se eu procurar 1,25 ou menos 1,25 dá no mesmo, né? Então, como que a gente procura 1,25? Eu vou procurar 1,2,
Então, ó, aqui. E o 5. Que aí, juntando, dá 1,25. Então, aqui, ó, vou acompanhando assim. 1, e o 5, vou acompanhando para chegar nesse resultado aqui, ó. Chegamos no resultado, 1,25. Então, a resposta, tá, dessa probabilidade, vou colocar aqui em cima, a resposta dessa probabilidade é de 0,3944, ou seja, a resposta aqui, 39,44%. Mais uma probabilidade, a mesma coisa, se não tem nada escrito é padrão, em que a média é 0 e desvio padrão 1. Vou fazer o desenho, gente. Desenhar é muito importante para a gente poder fazer a análise correta da área procurada. Então, a média é 0 e ele quer a probabilidade de um valor está entre menos 0,5, então menos 0,5 vai estar mais ou menos aqui, e 1,48 que vai estar mais à frente, 1,48. Precisa saber exatamente onde está cada região? Não, tá, gente? Não precisamos. É só para a gente ter uma noção do que eu vou calcular. Então, a área procurada vai ser essa área aqui, de 0 a 0,5, mais a área de 0 a 1,48. Nessa situação, gente, eu tenho uma área antes da média e uma área depois da média, né? Uma área antes do zero e uma área depois do zero. Então, a gente vai ter que fazer, né, a probabilidade fragmentada. Primeiro, eu vou ter que calcular a probabilidade do 0,5, que é essa parte aqui, que eu te falei, não tem negativo, mas o gráfico é simétrico, então é o mesmo resultado, mais a probabilidade do 1,48, que é a outra área. Por que eu vou somar? Porque vai ter que ser essa região aqui mais essa região aqui a resposta. Então, olhando no gráfico, na tabela, o 0,5 está aqui, ó. 0,5, não tem a segunda casa decimal, então é 0. Então, é esse resultado aqui. 0,1915. Mais 1,48 vai ser 1,4. Vou até fazer de outra cor, tá? Para não confundir. Então, aqui, ó, 1,4. 1,48. Então, vai ser aqui a outra casa. Então, vai ser, deixa eu acompanhando assim. Vamos chegar lá no 8. Então, é aqui, ó. Tá vendo? 0,4306. Então, agora a gente vai botar aqui a outra probabilidade, 0,4306. Então, a resposta, que vai ser a área total, é a soma dessas duas probabilidades. Então, somando essas duas probabilidades, a gente vai ter 0,1915 mais 0,4306 igual a 0,6221. Ou seja, a resposta da probabilidade é de 62,21%. Mais uma distribuição, mesma coisa. Vou fazer o meu gráfico primeiro, né? Então, aqui a gente tem a média 0, 1,23 aqui à frente. Aqui o nosso 0,8. Ele quer a média entre um e outro. Então, de novo, como a média está separada, aliás, como a minha área está separada pela linha média, a gente vai ter que fragmentar essa probabilidade em duas. Então, eu vou calcular a probabilidade do 0, e não, fiz errado aqui, é menos 0,8, não, é 0,8. Então, a gente vai ter aqui o 1,23 e o 0,8 está na parte positiva. Então, a área é essa aqui, ó. Então, como que a gente vai calcular essa probabilidade? Você primeiro vai ter que olhar na tabela a probabilidade do 1,23, que você vai achar essa área toda, do zero, tá? Daqui até aqui. Só que o que eu quero é só essa parte. Então, você vai ter que olhar a probabilidade do 1,23
e excluir a probabilidade do 0,8, porque o que vem antes dele, que seria até aqui, não interessa. Então, para você achar essa área aqui, vai ser o 1,23 menos o 0,8. Então, eu vou olhar na tabela. 1,23, ó. 1,23. Então, o resultado está aqui. 1,23. 0,397. Menos 0,8. 0,8 é o 0,80, que está aqui junto com 0. Então, é 0,2881. 0,2881. Então, fazendo a subtração, a gente vai ter 0,3907 menos 0,2881. Dá 0,1026, que nos gera uma resposta de 10,26%. Aqui nesse exemplo, a gente vai continuar com o cálculo da probabilidade usando a tabela. Então, de novo, vou fazer aqui, tentar fazer mais bonitinho, né, gente? Aqui a gente tem o eixo X. Aqui a gente vai ter a curva da distribuição normal. Finge que tá bonitinho. Como é distribuição normal padrão, a média é 0. E o 0,6 vai ficar um pouco acima do 0. Ele quer a probabilidade de Z estar ser maior do que 0,6. Então, ele quer isso aqui, ó. Tá? Tendendo ao infinito. Só que é o seguinte, quando eu olho na tabela, né, a probabilidade do 0,6, né, vou até olhar aqui, 0,6 é o 0,60, né, aqui, que dá esse resultado aqui. 0,2257. Quando a gente olha esse valor na tabela, a gente está olhando, sempre do zero até o valor que a gente quer. Então, o que vale 0,2257, ou seja, 22,57%, é isso aqui. Mas conforme eu falei anteriormente, o gráfico da distribuição normal é um gráfico que vai ter a média sendo o eixo de simetria, ou seja, a média ela vai dividir o gráfico ao meio. Então, como isso aqui equivale a uma probabilidade, 100%, então metade, 50% é antes do zero, 50% é depois do zero. Então, eu sei que isso tudo aqui, né, vale 50% do gráfico. Esse pedacinho a gente viu que vale 22,57. Então, para a gente poder calcular a probabilidade de ser maior do que 0,6, a gente, né, vou botar aqui a probabilidade de Z ser maior do que 0,6, vai ser 50% menos 22,57%, que é o que falta, né? Então, a probabilidade de Z ser maior do que 0,6 é de 0,5, né? Menos 22,57, dá 27,43%. Essa é a nossa resposta. Então, aqui a gente quer a probabilidade do Z ser menor do que 0,92. Então, de novo, uma distribuição normal padrão, média 0. O 0,92 vai estar mais à frente. Ele quer a probabilidade de ser menor do que isso. Menor do que isso, menor que 0,92, são todos os valores aqui, ó, menores, e aqui também, essa parte toda do gráfico. Então, gente, nesse caso, a gente já sabe que essa parte do gráfico antes do zero já equivale a 50% do gráfico. Então, 50% já é calculado. E essa parte aqui, basta calcular o Z, né, de 0,92, lá na tabelinha. Quem é o Z de 0,92? 0,9, 0 é 2, então aqui vai ser... Então, 0,92 é esse aqui, ó.
0,3212, ou seja, 32,12%. Esses dois valores agora a gente soma. Então, a probabilidade de Z, né, ser menor do que 0,92 é de 82,12%. Porque tem que considerar toda essa parte do gráfico, né, até o zero, que equivale a metade, 50%, mais essa parte do gráfico, que equivale a 32,12%. Então, olha só, mais um exemplo aqui. E esse, diferente dos outros que a gente já resolveu, ele não tem média zero e desvio padrão 1. Então, ele não é uma distribuição normal padrão, mas é uma distribuição normal. Então, para esse caso aqui, a gente não pode olhar na tabela direto o valor que a gente quer. A gente tem que fazer uma conversão para achar o Z, com aquela fórmula, né, que eu mostrei. Z é igual a x menos x média sobre o desvio padrão, tá? Depois que a gente acha o Z, que a gente pode olhar na tabela. Então, vamos lá, vamos ver quais são os dados da questão. Os salários semanais dos operários industriais são distribuídos normalmente em torno da média de 500. Então, aqui eu tenho uma média igual a 500 e o desvio padrão igual a 40. Calcule a probabilidade de um operário ter um salário semanal situado entre 490 e 520. Então, na verdade, ó, é uma distribuição normal. Nesse caso, a gente não tem média zero, mas a gente tem média 500. E ele quer o salário entre 490, então vem antes aqui, e 520, um pouquinho depois. Então, gente, eu não tenho esses valores na tabela. Vocês podem olhar ali que o valor ele varia de zero, né, de 0 até no máximo 3, na verdade vai até 4 mais ou menos, tá? Esse é o máximo que a gente tem. Então, a gente tem que fazer uma conversão de scores, né, que a gente chama. A gente vai achar o equivalente em Z. Então, eu tenho que achar o equivalente em Z do 490 e o equivalente em Z do 520, beleza? Então, para achar isso, eu vou usar a fórmula do Z. Então, Z vai ser igual. Então, esse aqui é meu X, ó, e esse aqui é meu X média. E esse aqui também é o meu outro X. Esse aqui eu vou chamar de X1 e X2. Vou fazer duas contas, né? Para calcular o Z1, vai ser o X1, que é 490, menos 500, sobre o desvio padrão, que é 40. Então, 490 menos 500, ele vai dar menos 10. 10 dividido por 40 dá 0,25. Então, aqui vai dar menos 0,25. E o meu Z2, deixa eu chegar esse gráfico um pouquinho para baixo. E o meu Z2, a gente vai usar o X2, que é o 520. Então, 520 menos 500 dividido por 40. Então, aqui vai dar 20 dividido por 40, que vai dar 0,5. Então, os valores que eu tenho que olhar na tabela, né, agora eu vou associar aqui, tá, gente? Vou descer aqui o gráfico. A gente vai ter que usar essa parte aqui do gráfico mais essa parte aqui do gráfico. Então, a probabilidade, ela vai ser o Z do 490, que foi a mesma coisa que o Z de menos 0,25, que é o Z de 0,25, tá? Eu te falei que é simetria, né? Existe simetria. E o outro, né, a probabilidade do 520, que é o Z do 0,5. Agora, eu vou olhar esses resultados na tabela. Quem é o 0,25? Vamos olhar lá em cima, tá lá em cima. Ó. Tem que subir tudo para ver o gráfico todo. 0,25 vai ser 0,20. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 9,87%. Então, aqui eu vou botar 9,87%. E o 0,50 é esse aqui. 0,1915, que é 19,15%. Então, a gente, né, olhou na tabela
E agora a gente vai somar essas probabilidades. Somando essas probabilidades, a gente tem 9,27 mais 19,15, isso é igual a 28,42%. Então, ou seja, nessa questão aqui, a probabilidade, né, de um cara ganhar entre 490 e 520 reais semanalmente é de 28,42%.